Soberano Deus e maravilhoso, Deus, nesse momento, ó Pai, nós colocamos, Senhor Deus, a vida do Teu Filho nas Tuas mãos, ó Pai, e com certeza, ó Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que a ansiedade no coração do homem ou da mulher o abate, mas a boa palavra, Senhor, o alegra. Senhor Deus, e com certeza, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele vai trazer uma palavra que vem de encontro, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai, para que nós possamos sair daqui diferente de como adentramos, ó Pai, porque nós viemos aqui, ó Pai, e sentimos já Teu poder, a Tua unção, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que nós vamos sair daqui diferente, ó Pai. Usa Teu Filho como o Senhor tem sempre usado, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui novamente, dessa vez agora, nessa campanha. Hoje, encerramento da campanha do segundo semestre da Honra de Deus. Nós encerramos a nossa lá em Panorama ontem, e hoje eu estou em casa, porque tem mais os irmãos aqui de Panorama, amém? Está aqui o Cris também, pessoal da Eclesiástica que faz com a gente aí, amém? Então, a gente se sente em casa, e nós estamos aqui para glorificar a Deus juntos, né? Eu creio que nesses outros 5 dias, vocês tiveram palavras aqui, que vocês foram aprendendo como obter essa honra de Deus, né? Como você ali conseguir trazer o favor de Deus, a honra de Deus para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família. Só que hoje, nós vamos acompanhar uma passagem de uma família que ela perdeu a honra de Deus, porque não vigiou, deixou de cuidar. E essa palavra não é para você se entristecer, mas para você se alegrar, né? Porque quando você começa a ficar doente, eu sou assim, quando a garganta começa a coçar, o nariz começa a coçar, eu sei que a gripe está chegando, então eu vou lá e já tomo um remédio. Então a palavra do Senhor nessa noite, ela vai ser como um remédio, para você conservar tudo aquilo que você aprendeu durante esses dias, para que o inimigo, para que você não venha cair nas ciladas de Satanás, para que essa honra não seja retirada nem de você, nem da sua família, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso de número 27, amém? Em nome do Senhor Jesus. Todos podem abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 27, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O pessoal vai projetar aqui, mas para mim não ficar virado de costas para você, eu vou ler aqui na minha Bíblia, talvez mude algumas palavras, que a minha Bíblia, é um pouquinho mais antiga, então a linguagem é um pouquinho mais antiga, mas é o mesmo significado. Todos encontraram aí? Vamos acompanhar em nome de Jesus a leitura? Diz assim, no texto da minha Bíblia fala assim, olha, profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisaste o meu sacrifício e as minhas ofertas de manjares que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim, para vos engordares com o principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão aviltados ou desmerecidos, ou desprezados, algumas outras versões. Eu creio que vocês passaram por esse último versículo durante essa campanha, que Deus, Ele fala aqui, os que honram Ele, Ele honrará. Irmãos, presta bem atenção, não tem como eu obter
a honra de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, se eu não honrá-lo primeiro. Aleluia. É um preceito básico do Senhor. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus venha fazer grandes coisas na nossa vida, mas nós não queremos fazer grandes coisas para o Senhor. Então, a gente vê que muita gente quer tudo de Deus, mas entrega tão pouco para o Senhor. Era a situação que estava a casa de Eli. A gente sabe que Eli, ele foi ali o instrutor de Samuel. Foi ele que encaminhou Samuel para Samuel se transformar ali no próximo profeta, no próximo sacerdote da nação de Israel. Então Eli, ele cuidava de Samuel, instruía Samuel, mas ele não instruía os seus filhos. O que eu quero dizer com isso nessa noite, principalmente para os homens, para os pais que estão aqui, para as irmãs também, nós temos que tomar cuidado, porque nós sabemos que Jesus deixou escrito assim, que o diabo veio para matar, roubar e para destruir. O diabo, ele quer nos envergonhar, o diabo, ele quer arrancar a honra que Deus colocou na tua vida. Nós vemos a história de Eli, que a nação de Israel ainda quando era cativa, lá no Egito, quando Israel ainda era, estava na servidão ali para os egípcios, o Senhor já tinha escolhido a casa do pai de Eli para levar a adoração, para fazer todos os ritos ali, todos os rituais para a adoração, e Eli, ele foi um homem instruído desde a sua infância, para estar ali, obedecendo a palavra de Deus, para estar ali, caminhando, os seus filhos, mas Eli, em algum momento da vida, ele deixou de fazer, ele deixou de instruir, ele deixou de cuidar daquilo que Deus deu para a família dele. Irmãos, e a palavra vem para mim primeiro nessa noite, depois ela vai chegar até você. Nós temos que parar e analisar, pastor, as nossas vidas. Eu vejo muitas igrejas hoje, porque eu tenho um pouquinho de experiência, irmãos, nós já temos aí uns 28 anos de caminhada, 27, 28 anos, muitas igrejas vivem muito do oba-oba, vivem muito, ali do espetáculo, vivem muito das aparências, irmãos, mas isso daí, irmãos, não vai nos levar a ser honrados por Deus. É claro que se você faz tudo com ordem e decência, tudo é para o Senhor, mas ele permitia que os seus filhos roubassem as ofertas. As ofertas, irmãos, não eram em dinheiro, eram ofertas lançadas, eu creio que eram ofertas agrícolas, aqui vai falar de carne, então tudo que era sacrificado ao Senhor, eles iam lá e roubavam as ofertas. A Bíblia fala que os filhos de Eli deitavam-se com as mulheres, quer dizer, eram homens ali promíscuos, e tudo aquilo Deus lá do céu estava vendo. Então Eli, ele até tenta repreender os filhos, ele ouve falar que os filhos deles estavam fazendo coisas erradas, mas chega um momento em que Deus envia um homem, que é essa passagem que nós lemos, para arrancar a honra da casa de Eli. Irmãos, nós temos que estar vigilantes. Essa mensagem dessa noite, talvez você esteja pensando assim, deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Poxa vida, mas tinha que vir uma mensagem para a gente ser mais honrado. Você está sendo honrado nessa noite. Você pode glorificar o Senhor, porque o Pai, irmãos, o nosso Deus, Ele fala no nosso coração. Você pensa que Deus não puxa a minha orelha? Você pensa que Deus não ali me repreende às vezes, quando eu estou deixando de fazer alguma coisa? E isso é tão bom, irmãos, quando o Pai nos repreende, porque é o sinal do amor de Deus. O Senhor nessa noite, Ele vem falar para que eu e você, a gente não venha deixar acontecer o que aconteceu na casa de Eli. Irmãos, a morte dos filhos de Eli foi tão triste. E a morte de Eli foi pior ainda, para quem não sabe. Para quem já conhece, já sabe do que eu estou falando. Os filhos de Eli morreram, numa batalha, num combate. E Eli, quando ele recebe a notícia, ele está sentado, Eli já estava avançado em idade. Ele estava sentado na cadeira ali, na porta da sua casa ali, do templo. E ele se inclina para trás e ele cai, a cadeira quebra, ele quebra o pescoço, irmãos.
Quando nós vemos tantos profetas, né, como Elias, a Bíblia fala que ele subiu ao céu. Nós vemos ali Eliseu, né, presenciando, tantos homens tiveram tanta honra, mas Eli ele não teve honra nem na hora da morte, irmãos. Então nós temos que vigiar, para que a nossa vida, irmãos, não aconteça o que aconteceu na vida de Eli. E nós vemos que hoje, a sociedade que hoje nós vivemos, estava conversando um pouquinho ali com o pastor Adalberon, Jesus está voltando, irmãos, porque você vê que a fé das pessoas tem se esfriado tanto, porque as pessoas muitas vezes entram nas igrejas, recebem a bênção, recebem o milagre e vão embora, não voltam para glorificar o Senhor, ou não permanecem para glorificar a Deus. Mas eu creio que essa igreja tem glorificado ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. E se você tem feito tudo o que é para agradar ao Senhor, pode ficar tranquilo, que a honra de Deus vai vir na hora certa para a tua casa. O que você tem buscado, o que você tem desejado, o que você tem orado, o Senhor já está encaminhando. Mas o Senhor quer que você, que eu, que nós, que a gente venha permanecer na presença de Deus, irmãos. Porque o diabo, a Bíblia fala que ele anda rugindo como um leão. Os filhos de Eli não vigiou, mas se você pegar lá no verso 18 do mesmo capítulo 2, a Bíblia fala assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linha, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano trazia quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Irmãos, então nós vemos que enquanto uns se desviavam do caminho, enquanto uns desprezavam a palavra, enquanto uns desprezavam as ofertas, Samuel, ainda jovem, ele fazia tudo ao contrário. E você vai saber que Samuel foi um dos profetas mais honrados por Deus. Samuel, ele foi um homem que entrou para a história, porque desde menino, desde criança, sabia discernir e sabia ouvir a voz do Senhor. Nós sabemos que Deus, irmãos, Ele fala ao nosso coração, Ele fala através da palavra, Ele fala através do louvor, ou Ele levanta um profeta para falar com você. O Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite, para que a gente venha fazer com que a honra de Deus permaneça no nosso lar. Irmãos, nós temos que analisar como está a nossa casa. Eu creio que a maioria aqui é casada, a maioria tem filhos, ou quem não casou ainda vai casar em nome de Jesus. Nós temos que analisar como é que está a nossa casa. Irmãos, porque a gente ser crente na igreja, né, é tão gostoso ser crente na igreja. E hoje, irmãos, foi um dia extremamente difícil para mim. E eu falei assim para Deus, logo cedo, falei: Deus, é hoje, é porque eu estou escalado para pregar lá na cidade do Tupi Paulista, irmãos. Foi um dia extremamente difícil. Aconteceram coisas que me entristeceram, mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, aleluia. Quem trabalha, né, quem mexe com comércio, quem trabalha aí, a gente sabe que as coisas aí fora não são boas, mas nós temos que provar que nós servimos um Deus vivo é lá fora, irmãos. Nós temos que provar que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas é lá fora. Nós vemos que muitas pessoas nos dias de hoje têm escandalizado o evangelho do Senhor. Muitas pessoas têm trocado a glória de Deus por fortunas, por famas, por views. Os tempos são modernos. O jeito de desvirtuar a honra de um cristão, eles se aprimoraram, né? Se modernizaram. Satanás, irmãos, eu ouvi essa frase de uma pastora e eu guardei para a minha vida, porque isso daí, ele me chamou a atenção, ele quebrou ali um preconceito que eu tinha de algumas coisas. A pastora ensinou para nós em uma palestra, ela falou assim: olha, o diabo se moderniza todos os dias para levar almas para o inferno. O diabo, ele inventa novas estratégias todos os dias. E naquela ocasião, ela veio trazer essa palestra para a nossa igreja, que não era
da CNA, eu era de outro ministério. Ela faz a seguinte pergunta: e a igreja de Jesus, o que tem feito para combater as estratégias novas que Satanás tem feito para tirar a honra da tua família? Então a palavra do Senhor nessa noite, ela vem fazer aqui uma equiparação. Samuel não era filho de sacerdote. A mãe dele foi Ana, que eu creio que todos aqui conhecem a história de Ana. Ana era uma mulher frustrada, era uma mulher ali entristecida, porque o seu marido Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina, e Penina tinha muitos filhos, e Ana não tinha nenhum. E Ana se debruça ali no templo, começa a orar. O profeta Eli, o sacerdote Eli, ele a tem por embriagada. Vamos traduzir para as letras, para as palavras de hoje. Ele chama aquela mulher de bêbada. Ele toma aquela mulher por uma bêbada. E aquela mulher, mesmo sendo insultada, mesmo ela sendo ali, confrontada, aquela mulher se mantém na humildade e fala: não, Senhor, a tua serva não está embriagada, a sua serva é uma mulher que está aflita de coração, porque a outra mulher do seu marido confrontava ela diariamente. Mas a Bíblia fala que Eucana amava Ana, mas o amor de Eucana não era o suficiente para Ana. Ana queria um filho, Ana queria um filho, e o voto dela foi tão grande, irmãos. Irmãos, se você quer tudo de Deus, comece a dar tudo para Deus. Se você quer mais do Senhor, comece a fazer mais para o Senhor. Nós saímos lá de Panorama, eu acho que o vento passou aqui primeiro, pastor. Nós saímos lá, acho que era umas 6h30, tinha passado um vento, estava começando a dar uma chuva, e eu falei assim: eita Deus, irmãos, eu não gosto de dirigir de noite, a gente já está com uma idade aí mais ou menos, então a gente já não está com a visão daquele jeito também. E eu falei: eita Deus, mas eu tenho que ir. Eu falei: Deus, segura a chuva aí. Eu não sei se alguém gosta de dirigir na chuva, irmão, misericórdia, E aí nós estamos aqui, irmãos, para adorar ao Senhor juntos com vocês. A Bíblia fala que Ana, ela leva, a sua oferta no templo. Talvez você não tenha uma oferta material, talvez você não tenha uma oferta ali de alto valor, mas Ana, ela leva uma oferta, que é o filho que foi gerado da profecia de Eli para a vida dela. E Ana oferece aquele filho. E a Bíblia vai falar que a casa de Ana foi honrada depois, com mais 5 filhos. Se você quer ser honrado por Deus, se entregue mais ao Senhor, se entregue mais a Ele, se entregue mais em louvor, se entregue mais em adoração. Não faça corpo mole para o Senhor. Deixe o demônio da preguiça, encostado de lado. Se você puder, expulsa ele em nome de Jesus, porque é um demônio persistente, irmãos? Tem dias que você levanta ou não levanta, mas nós temos que lutar contra todas as resistências, contra todos os preconceitos, contra todo aquilo que te impede de oferecer uma oferta ao Senhor. A oferta de Ana, foi a oferta que Eucana tinha dado ali, talvez um montante em dinheiro para ela ofertar, mas a maior oferta de Ana foi seu filho Samuel. Ela entregou o seu filho Samuel para ser criado dentro do templo do Senhor. Quem de nós faria isso hoje? Quem de nós daria um filho? Primeiro, irmãos, Ana não sabia se teria mais filhos. Aquele era o filho da promessa, era o filho do milagre. Olha só, irmãos, o pastor falou aqui, a melhor oferta Deus já deu para você, aleluia, que é o filho dele. E qual é o valor que você tem dado para essa oferta que Deus deu para você? Ele se entregou numa cruz, para que hoje a gente pudesse estar aqui adorando o nome dele, aleluia. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos continuar fazendo melhor. Talvez Eli, quando começou a sua caminhada, ele dava o melhor para o Senhor. Talvez os filhos de Eli, quando eram mais novos, quando eram menores, eles aprenderam com o pai a dar o melhor para o Senhor. A gente sabe que os nossos filhos vão crescendo, e a gente vai
meio que perdendo o poder sobre a vida deles. E isso é terrível para um pai. A gente costuma reclamar quando tem os filhos pequenininhos, porque eles correm para lá, correm para cá, e a gente não tem aquele gás para acompanhar. Irmãos, glória a Deus quando seu filho está nessa fase. É duro quando chega na idade dos meus. Graças a Deus os dois estão indo na igreja, né? Eu tenho um de 18, vai fazer 19 agora no final do ano, grandão, baita do homem, e eu pego no pé dele. Eu falo para ele: olha, vamos para a igreja. A irmã Lúcia, ela já joga a missão para mim, ó. Vai lá falar para o seu filho. Vai lá falar para o seu filho se trocar. E ele é tão malandro, irmãos, que às vezes, porque ele trabalha, aí ele chega do serviço, ele fica no computador, fica no celular, deu 5h30, ele pega e vai deitar, fala que vai dormir. Sabe porque 6h30, sabe que a gente se arruma para ir para a igreja. E eu chego naquele homão, levanta, vamos para a igreja. E agora, irmãos, né, eu tenho umas armas novas, ele arrumou uma namoradinha, então eu tenho umas armas novas para usar contra ele, ó, não te leve em Monte Castelo, hein, você que sabe. E é assim, irmãos, ele vem nem que vai na força do ódio, quer ver a namorada, vai ter que ir para a igreja. Mas ele é uma bênção, irmãos, né, um menino que não dá trabalho. E a minha outra filha, a Milena, já tem 28 anos, eles têm bastante diferença de idade, 9 anos e meio. E a Milena, ela andou um tempo afastada do caminho do Senhor. Chegou um tempo que eu achei que se eu espremesse, ela ia continuar, não adiantou, escapou pelo meio dos dedos. Por que eu estou falando isso? Porque talvez tenha alguém vivendo essa situação. Ou se os seus filhos são pequenos, é para você usar de experiência que talvez você vai viver. Você criou os seus filhos na igreja, mas de repente, o mundo hoje, irmãos, tem muita coisa para oferecer para os jovens. Você pode reparar que as igrejas, a quantidade de jovens é pouca. Crianças tem bastante, adolescentes tem bastante, mas os jovens hoje, Satanás tem sequestrado. Mas nós temos que olhar. Por que será que os jovens têm saído da presença de Deus? Nós temos que olhar para o nosso lar. Eu tenho que olhar para dentro da minha casa. Será que o meu filho está me vendo crente só dentro da igreja? E lá na minha casa ele vê um homem que não serve a Deus? Será que o meu filho está me vendo crente só quando eu vou pregar? Será que o meu filho está me vendo crente só quando eu estou na presença do pastor, irmãos? Isso é muito pessoal de cada um. E a palavra do Senhor vem dizer para você nessa noite: cuidado, para que a honra não saia da sua casa. Eu creio que nesses 5 dias você aprendeu como conquistar a honra. E nessa noite você está aprendendo como não perdê-la. Aleluia. Não desonre ao Senhor. Vai vir propostas, né? Propostas satânicas para a tua vida. Vai vir propostas ali, talvez financeiramente, que vão dar um up ali na sua vida financeira. Mas cuidado, que a gente tem que vigiar em todos os momentos. Porque Satanás, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. E Samuel não, Samuel, ele entra no caminho, ele ouve a voz do Senhor, ele entende o chamado, ele entende a sua missão, e ele vai até o fim, igreja. Irmãos, não desista da honra que Deus quer te entregar. Não desista da honra que Deus já te entregou, aleluias. Deus já te deu tantas coisas. Eu vejo aqui os meninos tocando, né? O talento que Deus colocou na mão daqueles que louvam, daqueles que expressam o amor a Deus através da voz. Eu vejo a honra que Deus deu para aquela irmãzinha que senta ali e ela faz a sua oração baixinho, e ela talvez fica com vergonha de alguém ouvir a voz dela, mas aquele que é soberano, aquele que vive e reina, ele está com o canal do céu ligado na tua oração, minha irmã. Ele sabe. Irmãos, eu gosto muito de contar esse testemunho. Meu pai partiu em 2019, o ano da Covid, foi 2019, mas foi em fevereiro. Não tinha chegado ainda. Meu pai, dia 23 de janeiro de 2019, meu pai tinha ficado internado em Prudente, no mês de dezembro de 2018, ele já vinha mal, problemas cardíacos.
Eu vou falar isso aqui para você que acha que Deus não ouve a tua oração. Para você que pensa que Deus não está te ouvindo. Olha só como é que Deus trabalha na tua oração. É um testemunho que eu vivi. E onde eu passo eu gosto de contar esse testemunho. E meu pai, no dia 23 de janeiro, meu pai ficou bem ruim. E meu pai foi para a Santa Casa, meu pai já tinha 81 anos. Mas era um mineirão forte, um bigodão, né? Lúcido, lembrava de coisas de quando ele era criança, eu gostava de sentar com ele, ouvir as histórias, mas eu vi que Deus estava preparando o momento de recolher meu pai, porque meu pai, ele foi para a igreja, quando ele foi para a igreja, que foi difícil, mas quando ele foi, dali uns tempos ele já caiu doente, eu falei, eita, Deus vai recolher ele, aquilo falava no meu coração. E no dia 23 de janeiro, então, ele foi hospitalizado lá na Santa Casa de Panorama. E ali vai daqui, vai de lá, e tenta pôr soro, e o soro estoura a veia. E ele não conseguia urinar, e aquele sofrimento para pôr uma sonda. E eu lembro que uns dias antes ele já tinha ficado, e ele falou assim para a Lúcia. Ele falou e chorou. Ele falou assim, eu só estou esperando Deus vir me buscar. E aquilo cortou meu coração. Falei, puxa vida, a gente não quer que o pai, não importa, pode ter 100 anos, a gente não quer que o pai vá embora. E uns dias antes ele tinha falado isso para a Lúcia, dentro da Santa Casa, ele ficava indo e voltando, tinha ficado 17 dias na UTI imprudente lá, que fez um marca-passo no coração. E naquele dia eu peguei a moto, eu gosto muito de andar de moto, e eu estou indo embora, eram umas 10h30, 11 horas da noite, minha irmã ficou com ele na Santa Casa, e eu fui para casa, que eu levantava, nessa época eu levantava de madrugada para passar pão, e aí eu fui para casa, e em cima de uma moto, andando, né? Para quem não sabe onde eu moro lá em Panorama, eu moro bem afastado da cidade, então tem que pegar uma estrada vicinal, e eu fui bem devagarzinho naquele dia, eu fui falando para Deus, eu falei, Deus, se o meu pai já cumpriu a missão dele aqui na terra, se o meu pai, né? Porque meu pai sempre foi uma boa pessoa, criou 3 filhos, dentro das possibilidades dele, ele criou nós bem criados, nunca deixou faltar nada em casa. E eu falei para Deus, Deus, se meu pai já cumpriu a missão, não deixa meu pai sofrer, não deixa meu pai voltar para um leito de hospital, para ele ir para uma UTI imprudente, porque eu vi ele amarrado, irmãos, na cama, ele tomava os medicamentos fortes, tinham que amarrar ele, porque o juízo dele saía um pouquinho, então eu vi todo o sofrimento dele. E aí eu fiz a oração, se o meu pai cumpriu a missão dele, leva meu pai, Senhor, como se fosse um passarinho dormindo. Isso foi 23 de janeiro. Dia 23 de fevereiro, a minha irmã levantou 5 horas da manhã, que ela assa pão na outra padaria, e ele falou assim para ela, Ju, o apelido dela é Ju, Ju, traz um pedaço de bolo de fubá e um gole de café. Olha como é que era o mineiro, irmão. 5 horas da manhã deitado, querendo bolo de fubá e um gole de café. E a Ju foi lá e levou para ele. E ele falou assim, quando você voltar às 8h30, que era o horário dele tomar os remédios do coração dele, ele falou assim, eu quero com leite. Mineiro gosta de um queijo, né, irmãos? Meu pai gostava muito de leite. E a Ju falou, tá bom, pai, e foi para a padaria. Padaria, irmãos, é daqui na Lúcia, assim, a porta da casa, de onde eles moravam no fundo da padaria, tem uma edícula, eles moravam lá, e a porta da padaria é daqui na Lúcia, ali na Pastora Márcia. A Ju foi lá, fez o serviço, ela volta às 8h30. Meu pai está deitado, do jeito que ele dormia, com a barriga para cima, braço, a mão entrelaçada assim, parece que já estava até preparado já, irmãos, né, que o defunto ele fica assim, né, com a mão. E aí a Ju chama, e meu pai não atende. Aí ela fica desesperada, ela entra dentro da padaria, chama o menino que trabalhava para a gente. O Jonathan me liga. Eu tinha acabado de passar na padaria. Eu passei na padaria, fui lá, abri a porta do quarto dele, vi ele, falei, tá dormindo, fechei. Meu pai, tá bem? Ela falou, tá. Fui lá, abri a porta. Falei, tá cedo para chamar ele, porque eu tinha saído da outra padaria, tinha assado pão lá já. Cheguei em casa, fui mexer em umas coisas lá na garagem, era um dia de sábado. Falei, eu vou limpar essa garagem, vou dar uma ajeitada nessa garagem hoje. Aí o menino me liga e fala assim para mim, Cleiton, você sobe aqui na padaria? Eu falei, mas acabei de sair daí, abençoado. Eu falei, não, sobe aí que aconteceu uma coisa aqui. Eu achei que alguém tinha pegado a mão numa máquina, que alguma das meninas tinha cortado o dedo na fatiadora de frios. Eu falei, minha cabeça já rodou. Eu falei assim, aí catei a moto, voltei. Cheguei lá, minha filha trabalhava, a Milena chorando.
Eu falei, Milena, o que aconteceu? Eu falei, pronto, mexeram com a menina, aqui no balcão. Aí a minha irmã falou assim, Cleiton, eu acho que o pai morreu. Mas ela falou tão seca assim. Eu falei, meu Deus. Aquilo, né, irmão, você não tem mais perna. Aí eu já peguei, desci, entrei dentro do quarto. Ela falou, eu chamo, ele não atende. Aí coloquei a minha mão sobre a mão dele, ele já estava começando a ficar gelado. Aí eu olhei nas unhas, as unhas já tinham roxeado. Coloquei meu ouvido assim perto da boca dele. Nenhum som, a barriga não se movimentava. Aí eu lembrei da minha oração. Falei, glória a Deus. Eu ajoelhei na beirada da cama dele, antes de falar nada para ninguém, agradeci a Deus. Porque do jeito que eu orei, do jeito que eu pedi, o Senhor recolheu meu pai. E com a barriga cheia ainda. Glória a Deus. Irmãos, Deus me honrou naquela oração que eu fiz em cima da moto. A Bíblia vai dar vários segredos para você orar. Fecha a porta do teu quarto, né? Orar na igreja é bom, é maravilhoso, mas você orar no segredo do teu quarto, pode pedir tudo que você quiser para Deus. Se você estiver na posição de honra de Deus, você vai receber, aleluia. Você tem que estar na posição, não na posição de Eli, não na posição dos filhos de Eli, mas na posição de Samuel. E a honra vai chegar para você no restante desse ano, em o nome de Jesus, aleluia. Eu creio, irmãos, eu creio que a CNA é um lugar de bênçãos, aleluia. Porque minha vida, irmãos, testemunhei esse pastor Rafael. O pastor Rafael já era abençoado. Quando eu vim para a CNA, Deus fechou a janela e escancarou a porta, aleluia, sobre a minha vida. E não é só bênção material, irmãos. É bênção de se sentir bem, é bênção de se sentir curado, é bênção de se sentir útil, é bênção de você saber que você está fazendo o melhor que você pode para o Senhor. Então é esse espírito que o Senhor me trouxe aqui essa noite. Cuidado com as armadilhas. Os filhos de Eli não vigiaram, mas Eli também não vigiou, mas tinha um lá, Samuel, que estava honrando a Deus, aleluia. Ainda que muitos, talvez da tua casa, não queiram honrar a Deus, honre você, aleluia. A gente sabe que família é complicado, irmãos. E Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar uma bênção para você, em nome de Jesus, sobre a tua vida, o que você tem sonhado, o que você não conquistou ainda até esse mês de julho, que está faltando, que você precisa conquistar, aleluia, é só pedir, porque o dono da bênção está aqui nessa noite, aleluia, Jesus. Vamos pedir junto, pastora Dalberon, eu estou terminando aqui, é para mim fazer oração, pastor? Glória a Deus, mas sozinho aqui em cima. Vamos lá, me ajuda, Gabriel. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Igreja, vamos colocar de pé. Amém. Irmãos, não importa se o que você está buscando. Olha, pode ser sentimental, pode ser na área do teu casamento, pode ser no relacionamento